Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. Aqui é o Iso. E aqui é a Apache. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Sim. Tudo. Passaram bem a semana? Estão passando bem a semana? Tá aí. Vai ser uma boa semana. Tirando o calor, a gente tá bem. Tá muito quente. Isso não é relevante pra seja lá quando for que as pessoas vão escutar esse podcast, mas a gente tá numa semana muito quente nesse Brasil. Isso vai datar o podcast, não vai mais fazer sentido ouvir semana que vem. Mas, cara, tá quente 70% do ano. Historicamente, esse podcast vai estar em dia na maioria do tempo. É. E só vai melhorar conforme o tempo, né? Ele vai ser cada vez mais relevante. Então, tá aí. Então vai ficar cada vez mais quente, então a gente não vai estar errado nunca. Maravilha, começamos numa depressão de aquecimento global esse podcast, então maravilha. E estamos aqui todos juntos para gravar um dos meus quadros favoritos do Mangá ao Quadrado, que é o Você Mangás E, que é o quadro no qual a gente conversa sobre o nosso relacionamento com os mangás, né? Além de interpretar os mangás como mídia, mas como a nossa leitura deles afeta o nosso relacionamento com o mundo e vice-versa, correto? Uhum. Quem baixou e tá escutando o episódio, baixou e tá escutando porque viu o título, que é Você Mangás e Símbolo, né? Eu não sei muito bem por onde começar, então eu vou começar pelo motivo de eu querer fazer esse episódio. Umas semanas aí, recentemente, no Twitter, houve uma polêmica pequena envolvendo o brinco que um dos personagens do anime, agora no momento, mas no mangá é a mesma coisa, de Kimetsu no Yaiba usa. Supostamente o brinco lembra um pouquinho, ou muito, depende de quem você perguntar, a bandeira imperial japonesa. E aí surgiu-se toda uma conversa em volta de será que tá certo usar esse símbolo? Censuraram em alguns lugares, modificaram, fizeram adaptações. E eu acabei pensando que esse é um tema interessante, porque definitivamente não é algo novo nos mangás. A gente que lê bastante coisa sempre se depara aí com algumas simbologias que pode ser que tenha um significado pra gente, pode ser que tenha outro pra população japonesa, e sempre é um conflito como é que a gente lida com isso. Então é por isso que eu queria fazer esse papo, e a gente pode começar falando, talvez até dando alguns exemplos cada um de como umas simbologias problemáticas vocês já encontraram em mangás, e talvez que reação vocês tiveram na época. Você tem algum bom exemplo aí? Estranho, começa você. A gente tem um exemplo clássico que se repete em vários mangás, que é o manji, que é o símbolo budista que, invertendo-se suas perninhas, vira a suástica. Uhum. E é presente historicamente no Japão e presente historicamente em muitas histórias, né? Então era a bandeira do Barba Branca no One Piece, é o símbolo nas costas do personagem que tem o mesmo nome, Manji, no Blade of the Immortal. E ainda hoje é utilizado. Acho que teve algum mangá recente que estreou na Shonen Magazine, Tokyo Revengers, que tem um Manji no nome do mangá, sabe? Só eu comentar que tem um BL que tem Manji no nome, que é o Momoto Manji, que aí aparece gigante o símbolo budista na capa, e tem muitos chaveiros e não sei o que, porque é Momoto Manji, o nome dos personagens, e tu fica olhando o símbolo, tipo, eu sei que é o símbolo budista, mas eu tenho que reconfigurar minha mente pra lembrar, não, é o símbolo budista, gente. Uau, tem chaveiro, tipo, do símbolo, no caso? Tipo assim, não, porque tem lá a coisa do personagem, tem o nome do Momo, o nome do Manji, aí tá lá o símbolo no meio. Entendi. Teve algum templo religioso que tem na Liberdade que foi vandalizado porque tinha o Manji e acusaram de ser nazista. Então, até na vida real, ainda tá essa polêmica no presente. Uhum. Do Manji com a suástica. Esse é um bom lugar, talvez, então, mesmo, pra gente começar um pouquinho essa conversa, porque talvez a simbologia dessa problemática mais recente com a bandeira imperial japonesa seja um pouquinho mais complicada, mas meio que o conflito entre o Manji e a suástica é algo um pouquinho mais próximo da gente, a gente vê com um pouquinho de maior frequência. Você mencionou aí, rapidinho, Estranho, One Piece. Eu acho esse um exemplo um pouquinho interessante pra gente começar a conversa, porque não só como a bandeira lá do personagem, na época era vilão, mas a gente não sabia muito bem, o Barba Branca era tipo a cara do personagem e atrás, né, o símbolo. E no próprio mangá, não numa adaptação do anime, no mangá o autor modificou, né, pra uma cruz, no caso, né. Eu não tô errado. Exatamente, ele reescreveu o mangá pra mudar. O que vocês acham disso? Essa é a minha pergunta.
Vocês acham que essa modificação por parte... Porque a gente meio que já começou aqui a conversa, existe esse símbolo no Japão há muito tempo, né? Bem antes da suástica, e nem necessariamente é um símbolo tão... Não é literalmente copiado, né? É um pouquinho diferente. Vocês acham que a mudança desses títulos em obras como One Piece é algo positivo ou negativo, ou tanto faz? Eu acho que o One Piece, a mudança ela é positiva porque, primeiro de tudo, em One Piece, o símbolo tá lá só porque ele é cool. A noção do manjo, do budismo, de tudo que o símbolo significa não agrega nada ao conceito do Barba Branca, exceto ser um estilizado da hora. Então, acho que a resposta do Oda é mais que tudo reconhecer que o One Piece é um mercado internacional em que manter a legitimidade de um símbolo que tá lá só pela estética é muito menos importante do que o público do mundo inteiro que tem outra relação com aquele símbolo. Exatamente, eu acho que é bem uma questão de intenção do que quer ser representado. Eu acho que no caso do Manji em One Piece, talvez até no de Blade, a gente pode até discutir isso depois, mas a intenção que o autor buscou ao usar aquele símbolo foi uma, e o que ele é interpretado pelas pessoas é outro por conta da nossa história. Então, mesmo o símbolo sendo diferente, ele é próximo o suficiente para alguém desavisado confundir e ver uma mensagem diferente do que o autor quis passar. Então, eu acho que se não é intrínseco para a obra, se não é importante, evita aí esses símbolos só para evitar o que o símbolo poderia representar de diferente da intenção. Agora, se o símbolo ele é errado ou não por si só, a gente pode discutir em outra parte. Mas eu acho que pensando em alguém, um autor que fala, eu vou tirar esse símbolo porque, né? Às vezes, beleza, faz aí, porque... Não era algo pelo qual valia a pena essa briga. Não é uma briga que era essencial para a história. Eu acho que é porque acaba sendo uma questão muito mais editorial, da questão de quando você vai adaptar um quadrinho para outro país, para uma outra cultura, porque no imaginário japonês eu acredito que o manji seja o símbolo budista mais vivo do que a associação que se faz com o nazismo, porque o grande fato é que os nazistas apropriaram de forma errada esse símbolo, tipo, eles roubaram para eles e aí tipo condenou o símbolo de uma religião budista para ser condenado meio que por uma grande parcela do mundo. Então, eu acho que acaba sendo uma questão de caso a caso. Por exemplo, quando você tá falando de um contexto lá, uma história que se passa no contexto histórico japonês, que é importante pra narrativa e tudo mais, eu acredito que seja bom manter e fazer questão de marcar que esse símbolo de origem budista foi apropriado pelos nazistas e tudo mais. Acho que como tem o caso de One Piece, que às vezes é melhor você só mudar e evitar o desconforto pra algo que, tipo assim, no sentido geral da história, tipo, não vai afetar nada, sabe? Você tirar o símbolo da bandeira, não vai mudar muita coisa. Sim. Eu tô com vocês nessa, pelo menos nesse exemplo o mais simples de todo, provavelmente, até porque não é nem o Manji e o One Piece, né? O cara só tacou ali porque ele acha cool, né? O vejo vai se mudar e sendo a obra mais, tipo, o mangá mais popular da história, é ainda mais fácil ver ele como algo internacional. Sim, é porque eu só ia fazer um paralelo, porque eu acho que a questão da sua acho que é mais simples, porque, tipo, todo mundo sabe. Acredito que nazismo é ruim. Todo mundo sabe da questão do símbolo da suástica. A questão da bandeira imperial é que a simbologia imperialista que ela tem não é tão conhecida no Ocidente, infelizmente. Porque acaba que a bandeira imperial muitas vezes é usada como coisa de Japão cool, é tipo só uma imagem legalzinha que eles têm no Japão e muitas vezes nem sabem a história que tem por trás desse símbolo. Esse de fato é mais... Vamos começar a conversar então sobre bandeira imperial, porque então, quer saber, esse caso de Manji e suástica provavelmente já foi conversado demais até. Acho que é algo mais ou menos concordável no geral, sabe? Que se você tá passando a sua obra para o mercado internacional, faz sentido mudar se não tá tirando nada muito da obra, sabe? E tipo, se é essencial, mantém e põe um asterisco. E a própria, talvez, internacionalização do mundo dá a entender também que dá pra manter em alguns lugares e as pessoas vão entender que o Manji faz parte da cultura ali, sabe? Eu acho um pouquinho... Tipo, o Momo Tomanji aí que você comentou, acho que não é nem mencionável, sabe? Tem tipo, um símbolo ali. Se passa na era E do negócio, sabe? Não tem muito relação, sabe? Eu concordo. Agora... Mas é porque a questão da bandeira imperial, que foi a treta do Kimetsu no Yaiba, que meio que deu a origem desse episódio,
É porque, assim, foi o mesmo lance da bandeira de One Piece. Se você mudar o símbolo lá do brinco do protagonista, não muda muita coisa na história em geral. Pode até ter uma simbologia, mas, tipo, quando você senta pra olhar a história de você mudar o brinco, não faz uma diferença e você evita um desconforto nos países onde o mangá vai ser lançado. Porque eu acho até válido mencionar que, olha, essa mudança aconteceu porque pode causar desconforto e tudo mais em certos países que foram vítimas do imperialismo japonês, etc. Mas é meio que isso, porque no Ocidente eu vi que muita gente ficou, principalmente no Twitter gringo, dizendo que desnecessário, ou só botava uma nota de roda da pé explicando, mas... São casos e casos, sabe? É um anime, você não coloca nota de rodapé em animes. Começa aí. Nota de rodapé em anime pra mim é só Keika como explains. É só isso que pode estar. Tem que falar que, tipo, o anime acredito seja lançado na China e na Coreia e o brinco tá lá, sabe? Só mudou no mangá. Uhum. Será que no anime não mandou também na adaptação pra outros países? Eu não tenho certeza agora. Eu acho que não vale dinheiro, então eu acho que não mudou. Vamos contextualizar sobre qual é o problema da bandeira nacionalista e da imperialista japonesa, só para que alguém tá chegando aí falando, mas qual que é o problema dessa? Aliás, qual é essa bandeira? Às vezes as pessoas não sabem, né? É aquele É a bandeira de fundo branco com o sol vermelho e as faixas vermelhas em volta. Acho que essa é uma boa descrição. É literalmente a bandeira do Japão sendo mais cool, que é o que o Judeu falou. Eu acho ela meio brega, sendo sincera. Eu sempre achei essa bandeira meio brega, sendo sincera. Pode ser. É menos minimalista do que a bandeira original japonesa agora. Diz aí, Estranho, por que é um problema, Estranho? Manda aí o seu contexto histórico, porque eu sou meio ruim nisso mesmo. Eu não tenho muito contexto histórico. Eu sei que foi o símbolo utilizado como uma forma de nacionalismo, né? A representação do nacionalismo japonês na sua época de expansão imperialista, que envolveu, entre outras coisas, a conquista da Coreia, a conquista de territórios da China, que foi na mesma época palco de vários crimes de guerra japoneses que são escondidos para debaixo do tapete hoje em dia nas aulas de História do Japão. A gente pode resumir tudo de uma maneira muito, muito, muito simples, que num evento chamado Segunda Guerra Mundial, o Japão com essa bandeira se aliou ao nazismo e atacou a China e a Coreia. Então... Não só a China e a Coreia, tipo o Sudeste Asiático inteiro. Não, os caras queriam conquistar o Pacífico inteiro, essencialmente. Sim, era ser E é bem lembrado, que tipo, essa bandeira era o símbolo das Forças Armadas Japonesas. E quando o Japão perdeu a guerra e as Forças Armadas a Força Militar Japonesa foi banida, a bandeira foi banida junto. Sim, só é importante lembrar que as pessoas falam muito, comparam com o nazismo, mas tem que lembrar que o Japão não tem nada a ver com o nazismo. É importante lembrar que o Japão levantou essa bandeira do lado da suástica, como aliados políticos diretos numa guerra. E o Japão da Segunda Guerra também era fascista, imperialista, tipo, pacote completo, sabe? Sim, exatamente. Não é só nem questão de serem aliados políticos, eram borderline aliados ideológicos, sabe? Toda a ideia de supremacia racial dos japoneses e tudo mais foi o motivo deles invadirem a Coreia e a China, sabe? Essa bandeira, ela definitivamente não representa ideais desejáveis por nenhum ser humano. Mas é bem importante lembrar da Segunda Guerra Mundial para lembrar que essa bandeira é um fenômeno muito recente. O ataque ao resto da Ásia não foi faz 2 séculos, faz 4 séculos. Foi nos anos 40. Sim, não fez 100 anos. E aí vale lembrar que essa bandeira sempre é resgatado por movimentos do Japão, exatamente, nacionalistas japoneses, que nunca tem um bom pano de fundo quando resgata essa bandeira. É meio que nem a bandeira dos federalistas dos Estados Unidos. Sempre que alguém pega essa bandeira, você sabe que é boa coisa esse cara não tá querendo fazer. Sim, e é bom lembrar que essa bandeira, inclusive, tá no meio de uma treta atual com relação às próximas Olimpíadas de Tóquio, pra quem não tá sabendo. Eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, quem quer que esteja ouvindo, mas as Olimpíadas vão acontecer ainda esse ano. Vai acontecer ano que vem, 2020, em Tóquio. E o governo japonês não proibiu, assim, não baniu quem quiser ir com a bandeira imperial japonesa, tipo assim, pra ir torcer lá nos jogos junto com a bandeira normal do Japão. Inclusive, a Coreia, acho que, tipo, esse mês apresentou um pedido formal ao Comitê Olímpico pedindo pra banir essa bandeira. E assim, a treta tá rolando. Sem falar de todos aqui. Sem falar das tensões atuais entre Coreia e Japão, que tá rolando agora também. A treta rolou também nas Olimpíadas de Pequim, em que a marinha japonesa foi levar os atletas de navio e tinha a bandeira nos barcos. O que gerou desconforto, pra não falar uma palavra pior, dos chineses que viram barcos com a bandeira imperial se aproximando da costa. Tipo assim, corre.
Tudo isso pra gente dizer que ainda é um big deal isso. Só pra ficar bem claro que... Não é um assunto que, não é a política atual, a gente tá tirando do nada porque é um anime. Não, isso é um assunto político atual no Japão. Atual, que inclusive neste momento, durante a gravação desse podcast, está sendo motivo de crises políticas dentro do país do Japão com os países da Ásia, tipo, uma coisa constante. Uhum. E é complexo, né? Uma coisa interessante, talvez, a chamar a atenção é que, tipo, dado todo esse contexto, ainda assim, dentro do Japão e fora, né, pelo mundo, a bandeira imperial japonesa, ela não tem o mesmo estigma que a suástica tem carregado com ela, né? Às vezes por ignorância pela população de fora, ou às vezes por essa passagem de pano, por inúmeros motivos históricos, né, que vai ser complexo a gente passar por eles aqui por parte do Japão, né? Eles deram essa passada por pano em tudo que aconteceu. A bandeira, ela não... A gente pode conversar aqui se deveria ter ou não, mas o que acontece hoje em dia é que ela não tem o mesmo estigma carregado com ela que uma suástica tem. Ou não, vocês discordam? No fundo é porque nada tem. Mas isso no contexto ocidental, porque no contexto asiático eu acredito que ela carrega o mesmo peso. Eu até ia fazer um comentário Dark que no Ocidente ela não tem esse peso porque o Japão não mexeu com o Ocidente, mas eu lembrei que os Estados Unidos só entrou na guerra por causa de Pearl Harbor, então eu não sei como que não é um big deal maior ali. E tipo, só que eu acho que o Japão também tem toda uma questão de apagamento histórico do próprio legado da guerra, de não ter reconhecido crimes de guerra. Tipo, não fizeram que nem a Alemanha, que, tipo, reconheceu os próprios crimes, faz questão de ensinar na escola. Tem, tipo... E, tipo, Auschwitz, pra lembrar todo mundo dos horrores cometidos, e, tipo, o Japão jogou pra tudo debaixo do tapete. Sem falar que toda a questão da bomba, que por mais um crime de guerra horrível que tenha sido, que não tem nenhuma justificativa pra que tenha acontecido, isso meio que, em parte, ajudou pra, tipo... suavizar a imagem internacional do Japão, que, tipo, ele acabou ficando no final meio como a pobre vítima da bomba e todos os crimes de guerra foram jogados para debaixo do tapete. Uhum. Então acaba tendo muito essa visão de que, não é tudo isso, o Japão é um país pacífico, tipo, não, sabe? É que a sorte, entre aspas, que o Japão teve é que eles estavam do lado do incontestável maior vilão, entre aspas, da história da humanidade. Que, tipo, literalmente, se você quer fazer qualquer coisa, eu quero representar que essa pessoa aqui é má. Ela é nazista, pronto. Embora ainda hoje tenha alguns movimentos que tentam dizer que não, né? Mas esperamos sempre permanecer como uma minoria vocal, mais minoria. De forma geral, sempre que, tipo, no nosso imaginário coletivo ocidental, você quer pensar num vilão, tipo, vilão, é nazista, é vilão, nazismo é vilão, pronto, acabou, não tem como defender, ninguém vai defender. O Japão, por ele ter ficado, tipo, ele era aliado, mas tava ali do lado, é meio que nem a Itália ali também, sabe? Era vilão também, mas não era tão vilão assim, sabe? Parece que ele empalidece em vilania em comparação, mas ele também fez muitas coisas ruins, e a queda da bomba também é algo que realmente suavizou a imagem no Japão no final, de olha só como a gente sofreu também na guerra, mas como se isso apagasse todo o sofrimento que eles mesmos causaram, né? Eles causaram para outros países que ainda não foram. Eu vou ficar lembrando que eles não, tipo assim, não se desculparam pelos crimes de guerra para sempre, porque eles precisam ser lembrados. Reconheceram esses crimes de guerra e não admitem. Não é que nem esses, desculpa, eles nem admitem, né? Que algum... Eles nem admitem. Inclusive, a treta atual que tá rolando entre Japão e Coreia, em parte, porque o Abe é um idiota. Aquele desgraçado. Eu não me canso de xingar o Abe, é um hobby meu já. Porque que o Japão acaba tendo assim, mais internacional no ocidente de país calmo, manso, todo mundo tranquilo. E aí, tipo assim, o Japão, se der chance, já tá, tipo, esticando os bracinhos imperialistas de fora, sabe? Se você der a chance... Mas também no Ocidente tem um pouco a percepção de que, exceto por Pearl Harbor, eles mal mexeram com o Ocidente. Então ele era muito... É um problema, mas como não é nosso problema, a gente nem toca no assunto de verdade. Porque, tipo, eles tacaram terror na Ásia, mas, tipo, os Estados Unidos, tirando Pearl Harbor... Ok, então, vamos voltar pros mangás aqui, então, porque, tipo, beleza, a gente deu um bom contexto histórico aqui, eu acho que é bem concordável tudo que a gente falou aqui por pessoas decentes. Dito tudo isso, dito que, mesmo a gente aqui no Ocidente, a gente não deveria aceitar a bandeira imperial por as ideologias que elas recebessem. Eu acho que é provavelmente concordável que se o símbolo de Kimetsu no Yaiba lembra um pouquinho demais a bandeira imperial, beleza, vamos mudar na adaptação da Coreia e pra China, porque tem uma sensibilidade aqui. Nós quatro, que a gente sabe que a bandeira imperial representa. Quando Kimetsu no Yaiba vier pro Brasil, a gente deveria
sei lá, não quero falar protestar, a gente deveria pedir pela mesma adaptação? Eu acho. Eu acredito que não, porque justamente não. porque o lance não é a bandeira imperial, é porque pode causar um desconforto. E aqui no Brasil, até pela própria questão de não ser de fato a bandeira imperial, acaba, tipo, não corre o risco, entre aspas, de causar um desconforto. Porque mesmo que a gente tenha consciência, mesmo que o Brasil, tipo, a população em geral ganhe consciência do peso ruim da bandeira, tipo, não vai ser associado com o brinquinho do personagem, sabe? Assim, não só ela não é a literal bandeira imperial, ela só lembra a bandeira imperial. O Brasil mal conhece a bandeira imperial. A gente teve que explicar o que é a bandeira imperial. Não teve que explicar o que é a suástica. Essa é a diferença. Não, a quantidade de matéria que aparece do Japão, tipo, na TV brasileira, e tá lá a bandeira imperial servindo de fundo estético, eu só fico olhando pra TV, tipo, não... Sim. Tipo, ainda usado em matéria e tal. Eu preferia, tipo, muito mais as emissoras de TV não usando mais esse símbolo pra fazer edição cool do que editar o mangá, sabe? Eu acho que a questão de pano de fundo pra essa pergunta do Judeu é se símbolos carregam intrinsecamente com eles algum significado que pode ser intrinsecamente bom ou ruim, né? Porque esse símbolo, independente do contexto social, ele pode representar algo ruim ou não. E eu acho que é uma discussão complexa sobre a interpretação que a gente dá para símbolos, mas eu acho que a gente tem que pensar que o símbolo é carregado com a intenção. A gente teve bastante caso relativamente recente na internet moderna de grupos organizados neonazistas, de shunners da vida, que se apropriaram de alguns símbolos sociais que são coisas que por si só não carregam algo ruim, como, sei lá, o sapo Pepe lá, o Pepe Frog, ou o símbolo de ok, por exemplo. O símbolo de ok, que a gente faz com a mão, não deveria ser algo ruim por si só, mas alguns grupos tentam cooptar esses símbolos pra algo ruim. E eu acho que, aí levando de volta pros mangás, não parece ser a intenção do autor. Não parece que ele tá escondendo ali uma mensagem imperialista, escondendo ali uma intenção de representar isso. Diferente de, por exemplo, aquele Tóquio Shinobi, como que chama? Aquela que saiu na Jump? Que esse aquele sim é um mangá xenofóbico? Aquele mangá xenofóbico, meu Deus. E não usa bandeira, ele usa só um texto explicitamente anti-imigrante e fascista, mas eles não usam simbologia. Eles usam texto. Porque assim, não tá a bandeira, mas tem todos os outros problemas iguais. Eles falam com todas as letras, o Japão era bom até entrar imigrantes, agora só tem crime, porque imigrante é tudo criminoso. Eles falam com as letras, sim, eles não falam polêmica, nem nada disso. Eu acho que aí existe toda uma longa discussão sobre ressignificar alguns símbolos, se tem como recuperar alguns símbolos, né, como, sei lá, a própria Manji, se ele poderia ser recuperável em algum ponto da história, a gente conseguir entender o papel budista, ou se a gente só deve, vamos aceitar que ele foi corrompido, não tem mais volta e segue adiante, sabe? Será que qualquer coisa, o caso do Manji para Swastika é similar a carta da Hanafuda, que parece a bandeira imperial japonesa, sabe? Tá próximo, a gente deve banir tudo que parece próximo, a gente tem que entender o contexto, como a gente, como sociedade, tem que encarar isso. Eu não tenho essa resposta aqui. Eu acho que no caso do Manji, tem a questão do budismo, que não é uma religião, é uma religião que todo mundo conhece, mas é uma religião que todo mundo pratica no Ocidente. E talvez o aumento da prática dessa religião pudesse mudar um pouco a visão, ao mesmo tempo que eu acho que tem muito caso de gente que se ofende com o templo budista, que muito caso de gente que finge que se ofende com o templo budista pra atacar o templo budista com base na suástica, sabendo que é um templo budista. Acho que rola um pouco transformar isso num alvo fácil pra atacar outras religiões que não são as grandes religiões ocidentais. É uma religião que sofreu com o nazismo, porque eles roubaram o símbolo, né? Exatamente. Então, eu acho que o caso do Manji, eu não sou contra, caso haja uma ascensão do budismo, haver um uso maior do símbolo no contexto religioso, se o símbolo realmente conseguir entrar na sociedade. Porque o budismo não está de verdade na sociedade ocidental, no geral. A gente tem praticantes, mas é muito distante do que é comum de ver. E se a gente for botar na ponta do lápis, o budismo existe há muito, muito mais tempo do que a suástica. Então, tipo, nada pode não dizer que o budismo vai durar muito mais tempo do que a suástica. Eu acho que é porque... Eu só queria lembrar todas as minhas aulas de simbiótica agora da faculdade, que eu esqueci. Mas é porque assim, símbolos, acho que assim, tem questão dos grupos nazistas que se apropriam de símbolos. É uma guerra cultural, tipo. É uma guerra constante de brigar, de se apropriar de símbolos para identificar como seus. Assim, eu acho muito... Não acho ruim, mas tipo, eu acho
Eu tenho certo receio de símbolos que ficam, tipo, marcados pra sempre. Que eu acho que essa coisa sempre pode mudar de acordo com o contexto social. São mudanças lentas, às vezes não tão lentas, mas, tipo, é uma guerra cultural. Que eu acho que, tipo assim, que nem o lance de que quando teve aquele lance de começou o diálogo do Pepe, do símbolo do OK, teve muita gente virando, tipo, não, eles não podem deixar de tomar esses símbolos pra eles, sabe? É pra pegar de volta, é nosso, sabe? Foi que nem o lance, sei lá, da abelhinha do Minecraft, que o pessoal deixou uma galera muito puta. Só porque começaram a fazer piada, que, tipo assim, que a brincadeira de botar a bandeira atrás da abelhinha do Minecraft, teve uma galera muito, muito puta do pessoal tá fazendo isso. E, tipo assim, é uma forma de guerra cultural, sabe? É que apropriar esses símbolos. E eu digo mais, eu acho que é a galera dos mega nacionalistas, ultradireitosos, tem uma facilidade muito grande em transformar qualquer símbolo numa coisa fascista. A gente tem muito medo de tentar pegar de volta. Tipo, foi muito rápido com o Pepe. A gente perdeu pra sempre. E uma vez perdido pra sempre, todo mundo... Eu já não posso mais usar o Pepe, eu não posso roubar o símbolo deles mais. Mas, tipo, em Hong Kong já estavam usando pra outro objetivo. O Pepe era usado na estratégia de Hong Kong. Por exemplo, a arminha de mão a gente perdeu pra sempre, né? Pode falar mal do Bolsonaro no podcast? Como que tá essa questão? Sempre. Porque a arminha de mão a gente perdeu pra sempre já. Porque a gente não teve coragem de tentar pegar a arminha de mão de volta. Eu gostava da arminha de mão 3 anos atrás. Pena. Mas sei lá, por exemplo, entre a própria comunidade de anime e mangá, a gente brinca no Twitter que você sabe quando o cara é fascista pelo tipo de avatar de mini de anime que usa. Você sabe exatamente qual tipo de anime o cara vai pegar. Não, isso com certeza. É curioso isso. Pensando aqui na sua pergunta, estranho. Será que tem símbolos condenáveis pra sempre? Qual é o contexto que a gente tem que usar e tudo mais? Como qualquer outra discussão nesse podcast, como só tem pós-modernista marxista aqui, é tudo relativo, né? Sempre, pra mim, sempre vai caber de obra a obra. Então, por exemplo, no caso de Kimetsu, e sei lá, provavelmente não, eu com certeza tô falando fora do meu lugar. Mas eu acho até um pouquinho demais a censura dele, até pra países como Coreia e China, sabe? E sei lá, quiser mandar e-mail falando que eu tô falando fora do meu lugar, que seja, vai fazer o quê? Mas eu acho um pouquinho demais. Porque é tão claramente não isso. No próprio mangá eles chamam da Hanafuda, falando que é a referência às cartas e tudo mais. E, tipo, eu acho nem tão parecido assim. É claro que não é um símbolo que me afeta diretamente, mas eu vejo que nem recentemente aí Blade of the Immortal vai ter uma adaptação. E o manji dele provavelmente é o manji dos mangás que mais parece uma suástica. Eu acho errado essa adaptação também. Que tá inclinado. É que o do Blade of the Immortal eles inclinaram ainda por cima. O de Blade of the Immortal é inclinado ainda por cima. Parece muito uma suástica mesmo. Mas eu acho completamente desnecessária a adaptação dele. Eu acho que a gente vive num mundo globalizado que todo mundo tem um contexto bastante pra não achar que o personagem é nazista. E será que não é uma oportunidade justamente dessa educação de entender, não vamos perder um outro símbolo porque esse símbolo é ruim? Vamos usar isso como plataforma de discussão do porquê o outro símbolo é ruim e entender por que este aqui não é ruim? Essa é uma boa pergunta, inclusive. Será que... Eu reforço que é um pouco raso do One Piece, que também não agrega de nada de verdade quando você para pra pensar. É só porque o nome dele é Manji. Essa é uma boa pergunta. Vocês acham que essa meio que rejeição desses símbolos, tanto a suástica quanto a bandeira imperial, acaba sendo uma luta reversa contra, tipo, os ideais no final das contas? Porque quando a gente luta contra esses símbolos, a gente tá, no final das contas, reforçando eles. Pelo menos quando eles estão fora. É claro que eu não tô afim de ter suásticas tatuadas, não, pichadas pela cidade, né? Mas quando o símbolo tá claramente fora desse contexto, a gente lutar contra ele é meio que a gente tá meio que se prejudicando na luta contra os ideais do símbolo. Eu só ia falar que eu acho que, tipo assim, a mudança que fizeram foi uma decisão. Assim, eu pensei muito do ponto de vista editorial, tipo, do editor que olhou pra isso e decidiu mudar. Porque eu entendo porque ele fez isso. Eu não sou contra a decisão dele, porque eu acho que, tipo, no grande cenário das coisas, pra história dele, pra publicação do mangá, tipo, evita possíveis problemas. E quando você tá pensando em vender um livro... E quando você tá pensando em vender... Não precisa comprar essa briga, né? Tipo, você não quis comprar a briga. Foi meio não quis comprar a briga. E provavelmente até mais do que uma decisão editorial, é uma decisão, sei lá, mercadológica. Sabe? Acho que qualquer editor olha isso, já pensa o tamanho da dor de cabeça e pensa no quanto a obra depende dele ter essa dor de cabeça ou quanto eles... Vamos só pular essa etapa, pelo amor de Deus.
Uhum. Não, e eu acho que existe até mais uma sutileza assim dentro de história. Porque se a gente for pegar o caso de One Piece, que a gente tá circulando esses casos, o caso de One Piece ou o caso de Kimetsu, a gente sabe que não tem. Conhecendo a história, vendo os personagens e acontecimento, no caso do Kimetsu, você não vai achar que por trás do Tanjiro é imperialista japonês, sabe? Tipo, não tá nos ideais que esse personagem representa. Talvez em One Piece pudesse dar essa conotação, porque o Barba Negra tem um império, tá lutando contra o governo ali. É o Barba Branca. Enfim, né? Tem uma família em volta dele, gente que defende ele com fervor. Poderia remeter a um ideal de, talvez seja, né, uma coisa meio próxima demais. Vamos evitar. Mas agora outra coisa que eu pensei também, tipo, que muitas vezes rola o contrário. Por exemplo, do Japão se apropriar de símbolos, por exemplo, católicos e cristãos de suas obras só porque é cool, porque quis. Muitas vezes. Inclusive. E aí, quando vem pra cá, que aí bota no contexto de países de maioria católica e cristã, e tipo, o negócio dá 380. Fica todo mundo, e aí, muda ou não muda esse negócio? Porque aí o risco real de desconforto pode aparecer. Era que nem o caso, sei lá, do Satã do Dragon Ball, sabe? Verdade. Mr. Satã. Aquilo foi estranho, né? Meio-dia na Globo, as crianças gritando Satã. Foi uma das melhores coisas que a Globo fez na sua história. Ou até, tipo, sei lá, na minha infância, Yu-Gi-Oh! Quando veio pra cá, cartinhas do demônio, né? Porque tinha toda uma simbologia ali que no Japão não significa nada, mas quando veio pra cá, o pessoal, eita porra, o que é isso aqui, né? No One Piece da 4Kids, eles não deixaram crucificar o Zoro, porque era uma referência religiosa também, então eles tiram também, às vezes, e às vezes não. Sim, porque até que aquela coisa de não querer comprar briga, tipo, não arranjar problemas com conselhos de pais e professores. É claro. Porque isso rola aqui, tipo, pode ser desde vamos apagar o símbolo religioso ou mudar o nome do personagem que lembra um demônio, até, tipo, não pode aparecer bolinho de arroz em Pokémon, sabe? Mas aí é a localização, que é outro assunto. Mas o Judá tava falando mais cedo de uma questão de, por assim dizer, a gente atacar a suástica mesmo fora do contexto da suástica, e eu fico pensando nisso porque isso não é no seu mangá. Toda ficção nos últimos 70 anos tem um debate sobre se a gente trata como a gente tira o poder de Hitler. Tipo, se quando a gente banaliza a suástica, você tá enfraquecendo o poder dela, ou quando você tem que lembrar que é assustadora, pra lembrar que é assustadora, e nunca chegou realmente o consenso de qual é o caminho melhor pra lidar com a situação, que a gente tenta com os dois. É porque meio que não tem uma solução pra isso, acaba virando muito caso a caso. Hitler foi um monstro, que tem vários filmes sobre Hitler como é pacificar todo mundo, que muita gente argumenta que isso só fortalece a imagem de Hitler, e o Hitler como um palhaço, que é o Hitler como um completo incompetente do Charlie Chaplin, que todos reforçam, também falam, isso só aumenta a imagem de Hitler, então a gente não sabe ainda como, com certeza, não fortalecer a sua apesar de todas as racionalizações que a gente faz de como isso tem que perder o poder, a gente não descobriu em 70 anos, e não perdeu, aparentemente, e a gente tem todos os dois jeitos. Então é realmente complicado pra toda a mídia isso. O que eu sou muito na base do tipo caso a caso, porque tem a questão de que, tipo, sim. A própria, acho que a Lindsay Ellis fala num vídeo dela falando justamente sobre sátira e nazismo, que, tipo, é caso a caso. Tem símbolos que às vezes. Esse vídeo é muito passando bom, esse vídeo também. Tem aquele caso, que às vezes você faz uma obra com todo o sentido de criticar, a simbologia acaba sendo apropriada pelo próprio grupo que deveria ser criticado. Uhum. Como a gente vai ver, é num futuro muito próximo no filme do Coringa. Sim, não, mas a verdade é que fazem tanto pouco filme que explicitamente fala bem do nazismo que os nazistas têm que pegar os filmes que falam mal pra poder se gostar de alguma coisa, senão não dá. Mas às vezes, tipo, não é só porque falando, porque às vezes é a questão estética, a questão de como tratou. Porque às vezes você tratar o grupo de nazistas como, tipo, monstros assustadores, que todo mundo tem medo, às vezes é mais vantajoso pra eles, sabe? Porque aí o monstro às vezes acaba sendo cool e badass por ser um monstro, sei lá. Quem não gosta do vilão em vários filmes? Sei lá, Jojo tem um nazista que o pessoal gosta. Não, mas Jojo explicitamente fez o nazista ser o herói. E isso é um problema. Pra quem não sabe, Jojo fez um ciborgue nazista e ele ajuda os heróis na história. É um dos mocinhos, é explicitamente um dos mocinhos. Não, tecnicamente é um vilão que depois passa pra ser mocinho, tipo, você tem uma longa história. Mas ainda é nazista. Mas ele não para de ser nazista no processo de virar uma boa pessoa. Não para em nenhum momento. Até a morte. E não teve um debate cultural, né, quando saiu no anime disso, né? O pessoal foi meio que... tem esse nazista aqui, né? Que acho que
Esse podcast vai falar do grande elefante na sala? Qual? E as faixas no braço da população oprimida de Shingeki no Kyojin. Ai, não. Nossa, nem me fala disso. Não querem entrar, só edita isso pra fora do podcast, então eu perguntei porque Tipo eu assim, achei que Eu tava na não leio polêmica. Attack on Titan. Eu não leio Attack on Titan. Se matem aí. Eu também não leio, eu só sei que tem isso. E que os judeus são, tipo, os que seriam judeus são vilões, não é? Não, são heróis. É o Eren. É o Eren e a Mikasa Arminho. Eu não me importo tanto. Deixa eu fazer... Não vamos entrar nessa agora. Não, eu perguntei porque eu achei que tava no teu, mas pode pular. Nossa, que É porque eu acho que isso precisa de um episódio sozinho. Eu chamei de elefante na sala por um motivo. Deixa eu fazer uma... Eu ia falar, sei lá, de muitos animes que eu acho que glorificam a estética do exército alemão na Segunda Guerra, mas, tipo, isso é um outro buraco. Ai, nossa, tem muitos buracos. Que nem aquela Tânia, que é aquele anime que eu nem chego perto. A menina que é praticamente Hitler, só que é uma menininha. Sim. Ou até Fullmetal Alchemist, apesar do governo ser borderline vilão, tem uma certa glorificação da estética. Tem uma assim, globalização de como o exército é da hora, apesar do líder do exército ser do mal. O líder não é literalmente chamado de Führer? Sim, quer dizer, em todas as traduções, mas o japonês não. Ele é literalmente tradução japonesa pra Marechal, whatever seja. Tá. Mas não teve uma tradução que não passou pra Führer, e provavelmente deve ter passado por alguém que marcou como tradução oficial. Não é possível. E 20th Century Boys, que tem essa discussão in universe pro símbolo deles. Então, mas eu eu acho não que lembro. é uma discussão justamente desse quesito de recuperar os... É literalmente uma busca de recuperar um símbolo. Sabe? Mas Toda funciona. a história... Todas as cenas que o Kenji, em vez de que vai achar uma bandeira com o símbolo original depois que deu a merda, ele não sendo contraprodutivo, ele tá passando pra alguém, além de uma patota muito pequena de amigos íntimos, que aquele lugar não é uma merda dominada pelo amigo? É complicado. Eu não lembro do Tenter Boy direito pra falar. Deixa eu complicado. perguntar pra vocês. Esse caso de Kimetsu foi o motivo inicial da existência desse episódio. Uma das pessoas que tava comentando nessa polêmica ali, numa thread específica que eu tava acompanhando, tava comentando justamente de pessoas do Ocidente fazendo fanart de Kimetsu, né? E que, tipo, o ideal seria mesmo a gente aqui no Ocidente, como a gente tá publicando na internet, que é um espaço relativamente internacional, a gente deveria se dar o trabalho de mudar esse símbolo que lembra a bandeira imperial no brinco do personagem. O que vocês acham disso? Seria talvez invadir um pouquinho o espaço de outros países? Tipo, a gente tá colocando uns valores que tipo, não são necessariamente nossos em outras culturas. A gente tá sendo esquerdomacho dos países ocidentais? Isso a gente com certeza orientais? tá. Não, isso a gente com certeza tá. Porque toda essa discussão é meio que a gente roubando o lugar de fala dos caras, porque pra gente, como a gente explicitou no começo, significa muito pouco, né, essas bandeiras. Eu não vou concordar com isso, não. Eu não vou concordar com isso. eu consumo quadrinhos, eu converso com eles sobre as pessoas, eu não tô falando que tem que fazer no Japão, eu tenho que... Minha conversa sempre volta em como a gente tem que interpretar isso aqui no Brasil como consumidores de mídia de outros países, né? Tipo, é por isso que eu tô perguntando. A gente aqui, se eu fosse escrever hoje um quadrinho, e aí eu mostrei pra você estranho, você falou pra mim, esse símbolo aqui não lembra um pouquinho a bandeira imperial japonesa? Eu deveria mudar. Se você estivesse escrevendo uma história... Como tá no seu processo de criação? É que é aquela coisa, você é o criador da história, tipo... Se você mesmo tá achando que isso pode rolar ainda no processo de criação, tipo, eu mudaria. A questão é a coisa depois do negócio tá publicado, pronto, já feito, com outra intenção, e aí aponta um negócio. Porque aí tem como... Esse negócio falando de mudar, pensando, por exemplo, fazer fanart de Kimetsu, é uma coisa que eu lembro, por exemplo, com... Tá que uma discussão meio nada a ver, mas tipo, de chamar o gênero de yaoi obeli, que tipo assim, acaba virando... Você tá no Twitter, você tá conversando entre todos os países, e aí você fica meio receoso de falar yaoi sabendo que não é assim que fala. Que yaoi, no caso, é tipo, é um termo... Que não é usado mais lá. Aham. E ainda se fosse, ainda tivesse o significado que tinha polar era de conteúdo de má qualidade. Então, sim. Não é usado e ainda o sentido que tinha não era bom, sabe? Aí eu até conversei com uma menina estrangeira esses dias que eu falei que, tipo, no Twitter eu só uso BL. Acho que só no Facebook eu ainda falo de vez em quando, porque eu sei que não tem gringo lá.
Mas tipo, o seu instinto quer escrever yaoi, porque essa é a palavra que você associa com ainda. Acho que nem tanto, mas provavelmente. Acho que quando eu tô conversando, tipo, com as fujostas mais amigas, eu falo sobre a Ellie. Quando eu tô conversando com gente, tipo assim, de qualquer canto da internet brasileira, eu geralmente fico usando yaoi por ser mais poupar tempo. Ok, mas tem que explicar a conotação. Mas eu quero inverter um pouco sua pergunta, Judeu. Porque, pode falar. Porque, ok, dizer que eu deveria mudar, tipo, eu escrevi um quadrinho, todo cenário de novo aí. Dizer que eu tenho que mudar, meio que talvez só pra evitar polêmica, obviamente eu concordo. Na minha pergunta, talvez, tipo, eu deveria mudar porque seria a atitude moralmente correta? E aí eu vou inverter um pouco sua pergunta, Judeu. Suponha que você fez uma história sobre, sei lá, sobre culinária, você fez sobre patisserie. Ok. E aí você fez Chamou minha bolo, você fez uma torta que em cima o morango você cortou ele no formato de uma Lotus. Aí alguém chega assim, ô Judeu, então, na Mongólia, esse símbolo da Lotus foi usado pelos ditadores quando eles massacraram o povo lá. O que você vai fazer com essa informação? Pessoalmente, eu provavelmente mudaria. Mudaria? Porque alguém de algum outro... Que pra você não representa isso, mas pra outra pessoa representa. Você acha que você deveria... Não, quer saber, eu não mudaria, não. Estando claro que não é sua intenção representar o apoio porque apesar de eu estar num espaço virtual e que tipo, outras pessoas de outras culturas poderiam ler minha obra, eu ainda provavelmente eu me sinto distante o bastante da Mongólia para que provavelmente isso eu entrando na cabeça da população, a pessoa, ok, o cara lá no Brasil obviamente ele não sabe, né? Eu imagino a pessoa interpretando dentro do meu contexto. Mas se é esse seu mangá de bolo for lançado... É mangá de bolo ou bolo? Acho que se for mangá de bolo, vai ser um mangá de bolo vai ser lançado na Mongólia e fala virar seu editor da Mongólia. Então, acho que é mudar isso aqui pra evitar problema. Aí você vai liberar? Meu instinto quer dizer não. Tipo, tudo que a gente conversou até agora, eu deveria falar sim, né? Tipo, ok, muda, vai, eu entendo o contexto de vocês. Mas, não, porque a outra opção é, tipo, botar uma nota de rodapé falando que não é isso. Também é uma opção. A opção é falar assim, esse cara nunca ouviu falar da história da Mongólia, por isso ele fez desse jeito, sei lá. Eu definitivamente preferiria isso, como um autor, né? Que eu não sou, no caso. Mas, nesse cenário fictício, é interessante. Porque eu me sinto distante bastante da Mongólia pra eu achar... Eu achar você alegar ignorância. Alegar ignorância. E talvez pensar que, mesmo eu sabendo, eu tô distante bastante pra que eu acho que a população de lá tenha a consciência de ler no contexto necessário. Provavelmente, eu acho que aí tipo chega no que a gente tinha citado, né? Que parte o símbolo no contexto em que ele foi usado, o que ele representa. Eu acho que segue por esse caminho. A não ser que você esteja fazendo um mangá de bolos que a história do cara que faz esse bolo, ele é um ditador filho da puta. Aí você não tá sendo insensível com o símbolo, eu acho. Então eu acho que o problema todo é o uso do símbolo e o contexto em que ele tá inserido. Se ele pode remeter, se aquele símbolo, ele é de fato o símbolo, ou se ele só lembra, e se ele só lembra, se no contexto que ele está, ele lembraria também a temática daquele símbolo, sabe? E a gente puxou os extremos aqui, né? Obviamente, por exemplo, o caso de Kimetsu é muito mais complicado, porque a bandeira imperial, que nem a gente já deu todo o contexto aqui, ainda hoje ela é polêmica, ela não é um assunto resolvido, né? O autor de Kimetsu não pode só clamar, não sabia. O caso de Kimetsu não pode falar muito. Tô muito distanciado do assunto, desculpa. Ele não pode dar esse migué. Ele literalmente mora lá. Vocês mudariam? Coloca assim todo mundo agora no papel do judeu ateu, escreveu o mangá de bolos, foi lá pra Mongólia e os caras falaram, esse símbolo da sua Lotus lembra um pouquinho demais. Você mudaria, Paty? Eu mudaria, porque... Assim, na edição da Mongólia pode mudar, sabe? Se pra aquele povo... Mas e se fosse um design muito da hora? Você passou muito tempo trabalhando nesse design. Porque se eu fosse o autor, ia ser tão maravilhoso que eu ia achar um design mais da hora ainda pra substituir. Porque eu tô em constante evolução, porque eu tô foda. Eu não sei se é porque...
Tipo assim, eu não sei se é porque, sei lá, eu sou formada em jornalismo e pessoa editorial que, tipo, eu não ligo de mexer no meu texto. Então, tipo assim, ok. não tem problema pra mim. É só mandar mangá de volta num Google Docs com umas anotações vermelhas que tá tudo... É porque eu acho que não vejo problema em reescrever isso, porque provavelmente não é algo que é intrinsecamente relevante pra história. E se é uma pequena mudança que não vai... Que pra mim não causa nenhum problema, e pra aquele grupo de pessoas significa alguma coisa, então vamos evitar, né? Vamos dar esse benefício pras pessoas. Talvez o que difere, o que causa distinção entre essa nossa discussão de agora com a discussão de Kikimetsu é se chegasse pra você um cara da Venezuela e falasse assim, então, na Mongólia, eles não gostam desse símbolo. Então, tira isso daí. Sabe? Porque é meio que a gente tava fazendo, né, do símbolo. Chegando um brasileiro falando, então, lá na China eles não gostam desse símbolo, então a gente não pode gostar também. Eu não sei, eu acho que se a China se incomoda, a China não tem problema mudar. Se o cara, o autor, ele acha que incomoda na China, e aí, eu quero mudar aqui na minha obra pra não causar problema na China, ou que na China mudem só a obra e eu não vejo problema, beleza, mas a gente, longe pra caramba, chegar e falar assim, lá não vão gostar, então, sei lá, não sei se é nosso lugar de fala. Esse é um bom ponto que você tá fazendo, é um pouquinho eu gostaria de conversar um pouquinho, pelo menos, sobre isso, porque eu fiz isso, né, lá no Twitter, vi alguém reclamando que estavam reclamando do uso da bandeira imperial em Kimetsu no Yaiba, e eu falei ali, não, lembra mesmo, tem que chamar atenção mesmo. Tipo, eu sou o cara da Venezuela no cenário fictício. Eu que tô apontando pro meu mesmo mangá e falando que, lá na Mongólia as pessoas se incomodam. Tipo assim, porque eu acho que, tipo, você chamar a atenção basicamente, você é o gringo que, tipo, concordou com a discussão, sabe? Ok. Tem mais camadas, na real, aí. Mas, tipo, se eu ver um fanart brasileiro de Kimetsu no Yaiba com o uso dessa bandeira, eu deveria apontar? Eu não apontaria, na moral. Eu não apontaria, não. Eu no máximo falaria assim, viu? Se você for marcar o autor aí, ou marcar o autor não, né? Se você for postar em algum... Fórum chinês. For postar em algum lugar, pode ser que alguém se ofenda, sabe? Cuidado, sabe? Mas eu não ia exigir mudança, eu não ia sugerir mudança, só ia falar, no máximo avisar, se fosse alguém que eu acho que vale a pena avisar, sabe? Porque se aquela pessoa não sabe, se a pessoa já sabia daquilo e ela fez com a intenção, não vai ser o que eu vou dar, e se ela não sabia, significa que ela não queria representar aquilo mal, então não tem maldade no que ela fez. Sim. Ele está falando de fanart, num campo muito micro do fandom. Sim, exatamente. Faz parte, eu acho, da nossa relação com mangás também, no final das contas. E, sei lá, sobre como a gente conversa com ele no geral, sabe? As pessoas que escutam esse podcast provavelmente interagem em redes sociais. Eu acho em algum nível vale. Tocou nos pontos que eu não achei que a gente ia tocar aqui, não. Eu não sei pra onde andar com essa conversa agora, eu tô perdido. Não, eu acho que a gente já falou de vários pontos que a gente queria tocar. Não sei se você tem algum pra encerrar aí. Se for fazer a moral da história, tipo, muda de contexto a contexto e bate nazistas. É a moral da história. Essa pra mim é sempre a lição. Excelente conclusão. Dependente do assunto, essa é sempre a lição. Beleza. Antes da gente só encerrar o podcast, Paty, tem algum lugar que você queira mandar as pessoas, o público do nosso podcast, que é todo mundo muito intelectual? Leiam Blime! Vejam Givens, basicamente, leiam Blime e vejam Givens, são os meus conselhos. E você, Iso? Tem algum lugar que você quer mandar as pessoas? Sempre que um judeu levanta essa bola pra mim, eu quero pedir pra acessarem o meu blog, dentro da chaminé.com, que eu analiso mangás e filmes e séries. Essencialmente eu problematizo coisa que todo mundo na internet fala que não deviam estar problematizando porque não é o público-alvo, e eu vou problematizo mesmo assim. Eu gosto muito do seu blog, você sabe muito. Sou muito grato que eu sou muito grato que o Ao Quadrado é o que mais faz ponte pra gente nova aparecer no blog, mais do que qualquer outro canal de divulgação. Olha isso, olha essas feras. Beleza. É isso. Why does the sun fall down when she cries? Letting my shoulders drown in the sounds, the moans of a queen with the groans of a fiend. Could it be that I couldn't express my craziest intents in and out of a beam? She loved me till the sun sets steam in the sea. Let me be clean in the midst of your role. I don't think that my cold could put a hold to her flame.
Leitura de e-mails, judeu ateu. Leitura de e-mails, estranho. Do Mangá ao Quadrado de número... Tô perdido aqui. 247, Consertando o Shokugeki no Soma. Eu até esqueci que a gente fez esse programa. Faz muito tempo já. Não foi bom consertando. Não, mentira, foi da hora. Foi bom sim. É que você ficou desgostoso de que Soma era melhor do que você queria que a gente falasse. Talvez, não sei. Antes de começar aqui a leitura de e-mails, só 2 recadinhos. Como sempre, Reenquadrado é o de Banana Fish que tá acontecendo agora, só lembrando isso. Leiam, venham acompanhar a gente. Tipo, esse Reenquadrado virou um excelente quadro pra quem quer ler mangá, tipo, não sabe exatamente pra onde ir. Ler Banana Fish com a gente tá sendo uma excelente leitura. E também Quadrinho ao Quadrado, que é nosso podcast sobre quadrinho nacional. O próximo vai ser Rio de Lágrimas, que eu estou segurando ele na minha mão no momento, mas eu nem abri ainda. Eu não tenho a mínima ideia se é um bom quadrinho nacional, um de Renato Shimi e Glaucus Noia. Ou Noia. De novo, Noia. Não sei. Não é Noia, vai. Não é, Poderia ser. Ainda não chegou ao meu volume aqui. Mas beleza. Vamos lá então para a sessão de Slowpoke Report, onde a gente fala sobre... As pessoas falam sobre coisas do passado ou que não tem a ver com o programa, então a gente joga tudo nessa categoria. Inclusive Sim. As pessoas falam por comentários no blog, alquadra.do, ou no e-mail, contato@alquadra.do. Exato. E aí nós temos aqui, por exemplo, o caso do Enigman. Enigman, esse parece o nome de vilão do Batman. Ele pede pra gente... literalmente. Ele pede pra gente falar de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, porque diz que tem muita gente adorando e exaltando, mas ele simplesmente não consegue aturar. Você leu algum dos dois? Nenhum dos dois, mas eu coloquei esse comentário aqui porque eu sei que você está amando Chainsaw Man. Esse adjetivo, essa intensidade é irreal. Jujutsu eu li uns 30 capítulos, eu acho. Uau. E tava chato demais. E aí eu larguei e não voltei mais. Chainsaw Man eu maratonei nessa última semana, porque eu vi uns prints de umas páginas que pareciam bonitas. Eu falei, no mínimo é bonito. Então vamos ler. E ele demora um pouquinho pra você sentir a vibe dele, mas eu acho que ele tá fazendo algo muito interessante na Jump. Ele tá sendo diferente na Jump, que eu acho que é bem difícil. Então só do fato dele tá sendo diferente, trazendo umas discussões diferentes à mesa, eu acho que vale a pena ficar de olho. Não vou dizer que é excelente, porque até agora ele não teve nenhum pico muito grande de momento legal, de página maravilhosa. Teve uma virada de roteiro muito, muito legal, mas é só isso. É isso que teve até o momento. Mas eu vou falar uma coisa, pelo menos, pro Enigma, que seria interessante eu saber em que momento ele tá... Tipo, há quanto tempo ele acompanha a Shonen Jump, porque vai ver a galera que tá exaltando. Eu sei que se eu começasse... O judeu ateu que começou a ler a Jump com, sei lá, com Beelzebub ou qualquer outra merda, ia amar Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Eu ia, tipo, pra mim ia ser os melhores mangás da existência, esses dois. Tipo, se eu começasse a acompanhar a Jump agora, sabe? Na idade que eu tinha na época. O ato de acompanhar a Jump é algo interessante quando você se empolga pela primeira vez, porque você lê qualquer merda, parece que aquele mangá é super relevante, e aí passam-se 5 anos e tipo, ninguém lembra que um dia existiu no Urarion no Mago, sabe? Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man vão entrar no esquecimento, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Continuando aqui o Slowpoke Report, a gente tem a Luma Fernandes, que quer saber se temos algum interesse em falar sobre as outras partes de Jojo, ou se queremos fazer alguma mangagrafia sobre o Araki. Antes de falar de outras partes do Jojo, tipo, uma mangagrafia do Araki seria falar de outras partes do Jojo, porque o cara não fez nada além disso. Ele fez Baô, que é uma bosta. Eu abri, eu fiquei curioso, eu não sabia que o cara de Jojo fez outras coisas além de Jojo. Então eu abri a página do Mangá Updates dele e tem tipo um mangá, ou 2 no máximo, além de Jojo. Não é muita coisa, não. Tem o Baô, depois acho que tem uma coletânea de história curta lá, e aí o resto é Jojo. É isso, é isso que ele fez. Jojo e variações de Jojo, né? Tipo... Spin-offs. Spin-offs. Novels de Jojo. Mas não tá nos planos imediatos, não. Eu acho que se a gente um dia tropeçar e outros participantes desse podcast, como Bocha, Isa e Luke, se empolgarem, eles poderiam fazer um podcast disso, sabe? Um dia os dois pegar uma doença, ninguém pode gravar, eles gravam isso, sabe? Porque de mim não vai sair, e eu suponho que de você é muito pouco provável.
Menos ainda, bem menos provável que saia de mim. Então, desista, eu digo. Desista. Esse não é nenhum daqueles... um dia quando terminar o podcast a gente faz aquelas promessas, sabe? Não, essa não vou prometer. Não é nem nada. isso. Não vai rolar de hoje aqui, não. O Vitor Emanuel, ele nos questiona se conhecemos algum mangá que fale bem de religião, mais especificamente a cristã. Ele comenta que tem um background ali, mais conservador, que ele tem uma relação com a religião, e ele queria saber se a gente conhece algum mangá que toca nesse tema. Curiosamente, acho que pessoalmente eu tava falando com você outro dia desse sobre The Music of Mary. Mas eu acho que não é cristão. Fala de religião. Não é especificamente cristã, mas... Tipo, eu com certeza consigo ver alguém ler esse mangá, se a pessoa for religiosa, e ter uma interpretação, tipo, positiva por lado da obra sobre religião no geral e cristã inclusa ali, sabe? A gente teve essa discussão se era uma mensagem ateísta ou uma mensagem pró-religião no podcast vezes. que a gente fez sobre, e fora do podcast também. Mas eu acho que fora isso... tá procurando na mídia errado, o Victor, porque eu acho que o cristianismo não é uma religião tão forte assim no Japão, ao ponto de ser base. Acho que até as religiões fortes não costumam ser base de história no Japão. Deve ter alguém fazendo algum doujinshi em algum lugar sobre isso, mas não no mainstream. Mas eu sinto as dores dele um pouco, porque, tipo... Tem uns mangá mó nada a ver, que às vezes fala mal de religião de graça, sabe? Tipo, às vezes nem é muito da temática do mangá, e aí tem ali no meio, Deus não existe pra nada, sabe? Tipo, imagina que pra alguém religioso, às vezes pode se sentir um pouco atacado de graça, lendo alguns mangás, eu imagino. É possível sim. Por último aqui, no Slowpoke Pot, tem o Neto, que diz o seguinte, ó. Quando eu estava maratonando os episódios do programa, por uma ou duas vezes procurei o perfil de vocês em alguma rede social e encontrei, mas não sei porquê, sempre associei a voz do judeu ao estranho e vice-versa. Ele tinha as nossas vozes trocadas na cabeça. Que baque estranho foi encontrar o canal de vocês no YouTube e ouvir a voz na cabeça dele, a voz do judeu, sair da boca do estranho. Não sei se muda muita coisa. Não sei se tipo, a minha voz, a sua, tem personalidade. Mas eu acho que é significativamente bem diferente uma da outra. Sim. Ele até questiona a gente se a gente já teve disso, de misturar. E podcast é uma mídia curiosa, que você normalmente conhece muito bem a voz de uma pessoa antes de ver a cara dela. Isso sempre causa uma estranheza de início. Toda vez que eu vejo alguém, eu falo, nossa, mas não parece que essa voz é dessa pessoa. Aí, tipo, eu vejo 2 vezes ela falando, eu falo, não, com certeza é a voz dessa pessoa. Podcast é algo engraçado, porque você comentou bem aí agora, porque, de fato, você fica muito mais acostumado com a voz da pessoa do que com a cara dela. E aí eu tenho um podcast que eu escuto ocasionalmente, que é o Hello Internet, que tem um dos co-hosts, todo o negócio dele que o cara não evita de qualquer jeito de mostrar a cara dele na internet. Então, é bem, tipo, alguns... Tem vários podcasts, no final dos contos, que eu escuto e eu não tenho a mínima ideia qual é a cara da pessoa. Não parece relevante ver a cara. E eu prefiro nem saber, na maioria dos casos, até. De qualquer jeito, o Neto aqui também queria saber se a gente se cansa de mídia, né, no geral, e quer saber como é que a gente lida com isso. Ele geralmente conhece uma mídia nova quando tá de saco cheio da anterior, e aí fica nessa rotação de cultura, entre aspas, diz ele. Quando cansa de filmes, vai pra animes, quando cansa de animes, vai pra música, e depois podcast, e depois reinicia o ciclo. Essencialmente a mesma coisa aqui comigo. Eu no momento, por exemplo, eu tô numa vibe bem podcast. Eu tô lendo pouco mangá ultimamente. Eu não tenho isso de cansar meio que explicitamente. O que acontece é que às vezes eu dou uma pivotada aí no que acaba sendo a minha prioridade. Então, então, tipo, eu nunca fiz, que saco, não quero mais ler mangá. Eu só leio menos. Só acontece sem querer de eu ler menos. Podcast também só acontece que às vezes eu olho e meu feed tá muito cheio, eu falo, caralho, eu não tô ouvindo. Acontece, mas eu acho bem. Eu acho que hoje, na minha vida, eu tô bem equilibrado nas coisas. Dificilmente eu entro de cabeça em algo e fico só naquilo, até cansar. Normalmente eu tô sempre levando umas 2 ou 3 mídias em paralelo aí pra nunca ficar cansado. Eu não sou tão xiita assim também. Não quero mais mangás. Mas, tipo, definitivamente tem momentos que eu fico, agora eu quero jogar videogame. Eu vou
procurar algum videogame que eu quero jogar. Não é que tipo, que mídia eu vou ver agora? Não, eu sou bem específico. Não, quero jogar um videogame agora. Tenho vontade de jogar um jogo. De qualquer jeito, o Neto, por último, pergunta o que aconteceu com a página de recomendações que a gente não atualiza desde o episódio 224. O que aconteceu é que eu não... Quem tava atualizando nos últimos, sei lá, 100 programas foi o Leonardo. Aí o Leonardo está numa jornada pessoal diferente neste momento. E eu não tenho mais o Photoshop no meu computador. Então, tipo, eu precisaria aprender a usar aquele outro porcaria que é... Qual é o GIMP? GIMP, eu precisaria baixar e aprender. Todas as vezes que eu tentei usar ele, eu capotei e desisti. Eu precisaria voltar porque não é difícil fazer as imagens, mas é só que eu... Não. Só pegar uma imagem, um númerozinho ali no canto. Eu até faria essas imagens. Eu teria mais preguiça de colocar elas na página. Não, faz as imagens que eu coloco. De vez em quando. Então... De vez em quando me bate uma vergonha, eu falo, caralho, eu não atualizo nenhuma das páginas faz 2. Não, 2 é pouco. Normalmente faz tipo 6 meses. Aí eu vou lá e atualizo tudo. Eu também tenho de vez em quando isso. Beleza, vamos lá então, temas do programa, que a gente falou sobre Shokugeki no Soma. E aí a gente tem aqui o comentário. A gente fez o Consertando, né, Shokugeki no Soma. Então o comentário do BJ Gatari, ele diz o seguinte: acabei de ouvir e amei o episódio. O que eu queria adicionar é sobre a questão do tempo passando na escola. O primeiro ano da escola deveria ser todo o setting no mundo da escola do Shokugeki. E aí o segundo ano seria esse arco todo. Esse arco todo qual? Que será que é? Que a gente fez na nossa cabeça, né? Ok, beleza. Que a gente montou. E no terceiro é o final feliz com a escola mudada e o Soma no terceiro ano sendo da elite. Aí o mangá acaba com um moleque aleatório desafiando o Soma, mostrando essa rotação de gerações. Eu acho que tinha que ter sido mais espaçado. Tipo, os primeiros anistas substituírem quase todo a elite no primeiro ano, eu acho meio forçado. Sim, eu concordo. E poderia ter até um negócio meio a la Kraus, que eu sei que você gosta de tipo, uma escola, sabe? Então, ano que vem os terceironistas vão sair, vai sobrar lugar na elite. Seria algo interessante essa dinâmica. Sim. Eu gostei dessa ideia. Alguém que se forma invicto, sabe? Alguém que se... É possível. Alguém embora e ninguém nunca ganha dele, e aí ele vai pra faculdade, sei lá. Por último, aqui na leitura de e-mails, a gente tem o João Santos, de Setúbal, Portugal. Muito bem. Gosto de receber e-mail de Portugal. Diz o seguinte, na minha opinião, o tema principal e o grande objetivo da obra sempre foi mostrar que a comida mais simples e que é feita e saboreada no ambiente mais íntimo e familiar pode ser tão boa quanto a comida mais elaborada e pensada. Aliás, este é um tema muito presente no mundo da gastronomia atual. Atualmente, alguns dos maiores chefes têm restaurantes que há alguns anos seriam considerados como medianos, e outros tantos chefes têm tomado decisões para afastar os seus restaurantes daquilo que é fine dining. Vocês mesmos andaram perto dessas interpretações quando tentavam encontrar um tema principal para consertar a obra, e se olharmos para os pais do Soma e da Irina e toda a sua história, percebemos que a intenção está lá, simplesmente nunca foi bem trabalhado e nunca ficou suficientemente claro. Interessante. Eu concordo que talvez essa seja uma tendência, cada vez mais esses restaurantes que se vendem com receitas do pai, do vô, restaurante, tô resgatando comida típica de tal bar. Isso faz muito sucesso hoje em dia. Sei lá, eu não manjo tanto de restaurante, apesar de ser confeiteiro, né? O que eu sei é vender pra restaurante só, mas... Eu sei que existe, não quer dizer que eu frequento. Exato. Ele continua aqui. Tal como pra vocês, pra mim o mangá deitou tudo no lixo a partir do arco do pai da Irina. Ao contrário do que vocês falaram, não acho que as stakes estivessem sempre demasiado altas. Acho que o mangá nunca conseguiu foi deixá-las altas e criar um problema coerente com aquele mundo, algo que criasse tensão e conflito. A consequência de perder um Shokugeki era sempre a expulsão da escola. Mas a partir do momento em que a escola é transformada num sítio onde os alunos não podem ser criativos e todos os que querem ser criativos são expulsos, qual é o mar de ser expulso, né? Qual a diferença de qualquer jeito? Bom ponto. É só aprender a cozinhar fora da escola e combater aquele tipo de mal que aquela escola pudesse criar. Excelente ponto, eu não pensei nisso. Que, a escola estava se transformando num lugar cagado, então, por que não dá pra escola? Pra começo de conversa, né?
Bom ponto. Eles plantam que, tipo, meio que a escola é a base que sustenta toda a gastronomia mundial. É meio até forçado em alguns pontos. Sim. Isso seria resolvido se tivesse uma outra escola de gastronomia, como eu quis, e ninguém aceitou essa ideia. Bom. Que a escola ficou uma cagada, beleza, vou pra outra ali, já era. Vou montar a nossa, né? Imagina, se o mangá fizesse isso, eu ia ficar muito puto. Só acrescentando que o João Santos, ele também fez um comentário dizendo que Medaka Box é uma versão melhorada de Shokugeki no Soma, mas eu me recuso a dar plataforma pra Medaka Box nesse podcast, então a gente não vai falar sobre isso. Ele tinha os argumentos ali, mas serão apagarei da história com todo Você prazer. fez censurado. Isso que uma censura tá acontecendo aqui no Mangá ao Quadrado. Na verdade Exatamente. Vou até- Inicio isso em Aqui Não Entra. Vou até subir a música de protesto aqui. E também porque eu não tenho nada pra falar. Recomendação da semana é minha, estranho. Beleza, é sua, judeu, manda bala. O mangá que eu vou recomendar é um mangá que de alguma forma não foi recomendado até agora no Mangá ao Quadrado. É meio que a cara do Mangá ao Quadrado. Claro que você vai recomendar o mangá que a gente não recomendou, né? Não, mas não escutou o que eu falei. Foi que de alguma forma não foi recomendado. Estou indagando a sua não recomendação até agora. Porque comecei a ler meio ele atrasado, há um bom tempo eu sabia que era um bom mangá e pessoas de confiança me recomendaram ele, e quando saiu o primeiro capítulo eu li ele, no dia que saiu o primeiro capítulo, porque apareceu ali num scan que eu gosto, eu li e eu falei, uau, isso aqui tem potencial, e aí não li o resto, demorei 2 anos para ler o resto do mangá. O mangá que eu tô falando é o maravilhoso Shimanami Tassogare. Na tradução licenciada em inglês ficou Our Dreams at Dusk, ou sei lá, os nossos sonhos no crepúsculo. Não sei se a melhor tradução é essa ou não. Mangá de 2015 da Yuki Kamatani. Parece que ela fez outras coisas, mas nada de conhecimento, nada muito relevante, não. Talvez seja bom e só não tem scan, eu não sei. Na minha lista aqui, nada eu li dela, então... Shimanami Tassogare conta a história desse menino que é revelado, é descoberto na escola que ele é gay, e no dia que isso acontece ele sobe uma montanha pra cometer suicídio. Quando ele tava prestes a pular de uma montanha ali, ele vê meio que uma pessoa misteriosa praticamente flutuando no ar, ele persegue ela e ele acaba parando meio que num clube de pessoas LGBT. Quando eu digo LGBT, todas as meio que a ideia é que um clube em que praticamente todas as letras dessa sigla estão representadas ali. E aí, Shimanami Tassogare vai ser meio que a história desse garoto gay, meio que descobrindo várias identidades pessoais que envolvem tanto gênero quanto sexualidade, como é a vida nessa comunidade, como é viver assim. Ele meio que foi gay isolado a vida dele e agora ele tá conhecendo outras pessoas e vai ver como é que elas se dão na vida. Eu gostei muito, muito mesmo desse mangá. Eu achei que ele... Assim, se essa premissa te vendeu, você leia, senão... Eu não sei o que falar muito mais além disso. Além disso, eu falar que ele acaba sendo incrivelmente complexo na retratação dos personagens e meio que na vida que eles levam e na complexidade de rótulo. Esse foi uma análise específica que eu tive de Tassogare. A forma com que ele lida com rótulos é bem complexa, bem real, sabe? Alguns personagens meio que vestem no peito a identidade deles, outros, sei lá, não fazem questão de explorar isso, outros pode ser que até tenham vergonha, outros simplesmente não sabem, sabe? Eu achei que Tassogare lida muito bem, muito precisamente com a ideia de
rótulos e, tipo, todas as questões LGBT que envolvem isso e meio que como é que você se descobre no meio disso tudo. Eu achei muito bom isso especificamente e no geral é só uma obra muito bonita, muito uplifting até, eu diria. Eu vou falar que ele pisa em ovos em alguns momentos, porque ele tenta ser tão abrangente em tipos de identidade que ele aborda que algumas acabam ficando um pouco rasas. Eu não acho que ele não é ofensivo, eu diria, em nenhum momento, provavelmente. E eu acho que ele provavelmente não vai triggerar nada em ninguém, talvez. Mas ele acaba, tipo, pisando em alguns ovos, eu achei. Não foi tão bem pesquisado quanto poderia ser, eu não sei, é difícil, é complexo, porque o assunto que ele tá tratando é complexo, então, tipo, às vezes uma pequena falha aqui pode meio que se acaba duvidando um pouquinho da capacidade da pessoa saber do que tá falando, mas, tipo, no final das contas não tem como você pensar isso, porque a obra, tipo, não tem como isso não ser, ou, sei lá, ou é muito bem pesquisado, ou de fato é, tipo, a experiência pessoal aí da pessoa que escreveu, porque é bem fundo o sentimento que a obra aborda. É isso, Shimanami Tassogare. Nossa, esse nome é quase um trava-línguas. Eu gostei muito, achei divertidíssimo. Pra mim é um pilar no que tange quadrinhos que falam sobre temáticas LGBTs. Só de ser amplo, eu acho que já torna ele interessante pela sua descrição. Sim. Porque é tão difícil sair um pouco principalmente em obras mais voltadas para o público gay ou o público lésbico, sair dessa dicotomia entre os dois. Já é difícil sair. E aí sair cobrindo múltiplas identidades, múltiplas sexualidades, eu acho que é interessante. Vi aqui que tem uma tag de assexualidade, o que já é algo bem diferente. Já. Sim, tô curioso. É a sexualidade. Tem um personagem que ele é homem trans nessa história, é bem interessante. Pra mim é o meu personagem favorito, inclusive, é bem complexo. Os temas que ele lida na obra e são bem estudados. Eu achei muito bom mesmo. Uma última crítica só que eu tenho é que o final é bem anticlimático, eu achei. A obra parece, tipo, mas tem até um cheiro de cancelada, sabe? De tão abrupta que acaba terminando. Muitos personagens ficaram em aberto. Eu queria comentar isso, porque ficou bem esquisito pra mim o final. Talvez tenha sido cancelado, nunca se sabe. Nunca se sabe. Você falou das tags do Manga Updates. Aí eu abri aqui, tem até a tag de Rushed Ending. O que não é uma tag não incomum. Em mangá, não mesmo. Em mangás, infelizmente. Beleza, cara. Recomendação da semana é essa, então. Shimanami Tassogare. E agora só resta até semana que vem. Nossa. Quase isso aí. Só falta dizer até semana que vem. Até semana que vem.